Responda rápido sem titubear. Torcedor santista, você imaginou que logo após a primeira, é isso mesmo, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o nosso querido Santos Futebol Clube passaria por um momento de turbulência, enfrentaria uma crise? Pois é, a derrota por 2-1, sofrida de virada contra o Vasco da Gama na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a volta do Santos à elite do futebol depois de um ano dolorido na Série B, deflagrou, no mínimo, um processo de desgaste. Isso para aqueles que são otimistas e tentam não enxergar crise onde supostamente não existe. Mas a verdade é que a declaração do presidente Marcelo Teixeira depois do jogo e as reportagens e apurações que têm saído nas últimas horas dão conta de que Pedro Caixinha está na corda bamba e já tem o seu trabalho questionado e pode ter o seu ciclo à frente do Santos interrompido na próxima rodada ou nas próximas rodadas. É sobre isso que falaremos a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e nesta terça-feira a crise no Santos, Caixinha na corda bamba, os substitutos na mira, Dorival, Tite, Renato Gaúcho, quem é a bola da vez, quem o presidente Marcelo Teixeira vai escolher para eventualmente substituir Pedro Caixinha. Antes, alguns recados. Esse vídeo inicialmente deveria ter saído ontem, mas quem acompanhou a live viu que eu estava numa situação ruim, quase desmaiei ao final da live, fui hospitalizado, passei a madrugada no hospital, um diagnóstico de enxaqueca aguda, passei ontem a segunda-feira no departamento médico, sem conseguir abrir o olho, fugindo da claridade. Hoje estou melhor, um pouco debilitado, mas estamos aqui. Hoje tenho condição de gravar. Também por isso, eu estou longe das minhas ring lights, porque eu ainda estou fugindo das luzes que não são absolutamente essenciais. Não ia gravar com óculos de sol aqui para vocês, não é mesmo? Então, conto com a compreensão de vocês. Hoje está um pouquinho escuro, com um pouco de sombra. Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, rumo aos 10 mil inscritos. Chegando nessa marca, sorteio de camisa oficial do Santos para um dos inscritos. Não esqueça do seu like, comente quem é o seu preferido. Você é fora Caixinha? Você é fica Caixinha? Se tirar o Caixinha, quem você quer? Dorival Júnior, Tite, Renato Gaúcho? Nenhum deles que estão sendo cogitados? Quem é o seu preferido? Diga aqui. E também não se esqueça, vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado e se tudo der certo, em algum canto dessa tela, o QR Code, 3 opções, aí você escolhe o melhor caminho para você se tornar membro aqui do nosso canal. Então, tem para todos os gostos, tem o botão Seja Membro, apoie o produtor de conteúdo independente, o nosso grupo de WhatsApp já está acontecendo, já estamos trocando ideia com os membros do canal, a quem eu agradeço pelo apoio, pela parceria, por toparem essa empreitada, e eles já sabem da novidade, hein, que eu vou anunciar aqui no decorrer dessa semana. Já falei demais, dei todos os recados, vamos, portanto, às informações do Santos Futebol Clube. Bom, vamos do princípio, como diria o outro, né? O Santos perde do Vasco, não precisamos gastar saliva com isso, um jogo vergonhoso, uma postura patética do Santos no segundo tempo, tinha a faca e o queijo na mão, enfim, disse que não ia gastar saliva e já estava gastando. O time vai para o vestiário, lavaram aquela roupa suja maravilhosa, depois o presidente Marcelo Teixeira sai e dá entrevista ao De Olho no Peixe e ao Globo Esporte. E ali o presidente Marcelo Teixeira, recorrendo a um dito popular, chutou o pau da barraca, né? Aloprou, meteu o pé e falou um monte. Detonou o elenco do Santos, disse que é inadmissível perder, que houve falhas gravíssimas, que era inadmissível o Santos começar uma campanha em que ele quer ser protagonista e perder para o Vasco, e que o time jogou bem, fez o primeiro gol, mas de repente o time absolutamente larga e toma a virada. Ele até diz em outro trecho da entrevista que ele fala ali, né, que o time treina e nada, o que é bastante, é uma estocada relativamente grande ao Pedro Caixinha, né, porque, aliás, percebam como o presidente Marcelo Teixeira vai na contramão daqueles que falaram que o problema desse time é falta de treino, que o treinador do Santos dá muitas folgas para os jogadores. Ele falou que o time treina e toma gols de bola aérea, gols de jogadas repetidas. Aliás, um levantamento muito importante do Globo Esporte
mostra que quase 75% de todos os gols que o Santos sofreu no ano de 2025 foram originados de bolas alçadas na nossa área. Se isso não é um problema, eu não sei o que é. Então veio o presidente Marcelo Teixeira e chutou o pau da barraca. A partir daí, deflagrou-se um processo de muitos questionamentos e, ato seguinte, uma crise no Santos. Porque a gente tem que se lembrar que no ano passado, quando Fábio Carille e a torcida do Santos já tinham se divorciado, era vai a todo jogo, era ei Carille vai morar em Embu todo jogo, o presidente Marcelo Teixeira nunca deu esse tipo de declaração. Ele sempre blindou o Carille e isso chamou a atenção do torcedor que, sabendo que essa era a postura do Marcelo, agora viu um presidente soltando o verbo, né, rasgando o verbo. Então esse é o primeiro elemento. E aí, a partir daí, começou a sair um monte de reportagem. E aqui eu vou citar, por exemplo, 2 veículos que são veículos que eu reputo de boa credibilidade, que eu sempre cito aqui no nosso canal. Primeiro, o Diário do Peixe, na figura do Lucas Barros, que é um dos repórteres que cravou em primeira mão que o Neymar tinha vindo acertado com o Santos. E o que o Lucas Barros conta nessa reportagem? Ele diz que a direção do Santos já estabeleceu um prazo para o Pedro Caixinha. Ele será mantido pelos próximos 2 jogos. E esses 2 jogos serão fundamentais para decidir o que será do seu futuro. E quais são esses 2 jogos? Os jogos são contra o Bahia, às 8h30 da noite do próximo domingo na Vila Belmiro, e no outro final de semana contra o Fluminense no Maracanã. E que se o Santos não mudar de postura, se o Santos não apresentar um futebol melhor, se o Santos não conquistar resultados, a troca será avaliada. E aí depois ele diz que já tem alguns nomes cogitados. Dorival Júnior, fala-se muito do Dorival Júnior, Renato Gaúcho, que já foi tentado esse ano pelo Santos, no final do ano passado, antes do Santos acertar com o Pedro Caixinha. Fala-se muito no Tite também, entre outros nomes, mas que esses 3 despontam ali como os principais nomes. Vamos por partes, tá, gente? E só acrescentando também, para eu não me perder aqui no fio da meada. Depois o Wagner Frederico trouxe essa mesma informação de que são esses 3 treinadores ali que são bem avaliados, cada um com as suas preferências. Uns têm alguns defensores, outros têm outros defensores, etc e tal. E depois, num determinado momento, o Wagner Frederico até chega a dizer que o Dorival é a bola da vez. Pelo histórico dele com o Santos, por ele ter a predileção também do presidente Marcelo Teixeira, etc, etc, etc. Se não é uma unanimidade, seria talvez o nome com menor rejeição entre a cúpula santista ali, os homens que tomam as decisões. Dito tudo isso, bola no chão, vamos analisar as coisas aqui por parte. Primeiro, eu, André, não sou simpático dessa ideia de estabelecer prazo. Para mim, o método de trabalho tem que ser o seguinte: a direção do Santos chegou à conclusão de que o Pedro Caixinha não é o treinador para comandar o Santos até o final do ano? Manda embora. Manda embora. De que adianta estabelecer esses prazos que pode ser que lá na frente não resultem absolutamente nada? Aí ganha do Bahia, fica. Toma uma traulitada do Fluminense e cai. Vai ser assim? Aí ganha do Bahia sofrido. Empata com o Fluminense fora de casa. Pô, fez 4 pontos sendo um fora de casa. Vem a 4ª rodada, toma uma porrada, ele cai. Aí já, ao invés de demitir com uma rodada, demite com 4. Perdeu 3. Então, essa é a minha premissa. Chegou à conclusão de que é muito areia para o caminhãozinho do Caixinha? Manda embora. Não precisa ficar protelando algo se você já tem a convicção. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que não é exatamente um tópico desse vídeo, mas que eu preciso dizer, é que é o seguinte: eu já disse na nossa live, mas eu repito, eu, André, sou contra a demissão do Pedro Caixinha nesse momento. Estou frustrado com o que eu vi no domingo? Sim. Fiquei frustrado com o plano de jogo dele no Campeonato Paulista em algumas ocasiões, como, por exemplo, contra o Corinthians na semifinal? Sim, mas eu defendo trabalhos de longo prazo. No último ano em que o Santos esteve na Série A, a receita do fracasso passou pela troca sucessiva de treinadores. Eu entendo a rejeição da torcida pelo Pedro Caixinha, eu entendo a frustração, a raiva e a indignação com algumas coisas que ele tem feito e com o que ele fez no jogo contra o Vasco. Mas o Santos de 2023 teve Odair Hellmann, teve Lisca Doido, Paulo Turra, teve Aguirre, terminou com Marcelo Fernandes e, na verdade, terminou com o Santos na Série B. Então, eu não gosto desse negócio de um treinador a cada
40 dias. Eu acho que isso é a receita do fracasso retumbante. Mas tudo bem. Volto ao tópico de que se já se chegou à conclusão de que Pedro Caixinha não consegue extrair mais de um elenco que o Santos montou e investiu para montar, Roleiser, Tiquinho, Neymar, Barreal, etc e tal, manda embora logo. Agora, analisando esses 3 nomes que supostamente despontam como favoritos, qual é a minha opinião? Renato Gaúcho eu sou absolutamente contra. Ah, André, mas em 2024, 2023 ele botou o Grêmio na Libertadores, bateu vice-campeão brasileiro. É verdade. Alguém se lembra o que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2024 com o Grêmio? Do Grêmio? Alguém se lembra? Onde é que o Grêmio parou na rodada? Na rodada não, desculpe. Na classificação? Alguém vai fingir que não lembra que o Grêmio terminou em 14º, brigou para não cair por boa parte do ano? Um futebol modorrento, sem repertório do Renato Gaúcho? Então, assim, não gosto. E já que dizem que o time do Santos tem muita mordomia, o Renato Gaúcho é muito paizão. Não tiro os méritos dele como treinador, acho até que esse personagem que ele cria, dizendo que não estuda, que ele odeia a tática, não é verdade, mas ele é muito boleirão, muito paizão dos jogadores, e o time do Santos já está tendo folga demais, já está tendo muita gente passando a mão na cabecinha dessa rapaziada. Não gosto do Renato Gaúcho. Dorival Júnior. É indefensável o trabalho dele na seleção brasileira. É indefensável. É claro que teria ali a grife de ser o treinador que acabou de deixar a seleção brasileira, mas ele foi chutado da CBF. O Brasil está, se não digo que está sofrendo para se classificar para a Copa do Mundo, porque agora que a Copa do Mundo vai ter 48 seleções e 6 seleções se classificam direto na Conmebol e tem um que vai para a repescagem, só não vai para a Copa do Mundo as seleções que não conseguem chutar uma bola para frente, certo? Então, assim, mas é inegável que o Dorival vem em baixa, assim, um trabalho dantesco dele pela seleção brasileira. Depois, o trabalho recente, anterior no São Paulo é bom, é verdade, mas, assim, também não sei. O Dorival me pareceu muito perdido e eu não sei no Santos pressionado para ter resultados como seria, mas eu reconheço que ele tem uma identificação com o Santos. E o Tite, ele divide muitas opiniões e eu tenho uma opinião muito controversa, talvez, que seja minoritária entre os santistas sobre o Tite. Qual é? Eu gosto da persona do Tite? Não. Acho uma persona enfadonha, muito chata, aquelas coletivas dele, ele até tem uma boa leitura de jogo, mas uma coletiva muito enfadonha, um repertório que às vezes não cola, uma coisa meio esquisita, meio fazedor de média. É um cara muito dedicado, muito estudioso, é verdade, mas tirando isso, essa persona do Tite que pessoalmente não me agrada, para mim é inegável que ele é um excelente treinador. Basta ver o que foi a seleção brasileira com o Tite, que tirava onda nas eliminatórias. É verdade que ele tomou 2 totós da Croácia e da Bélgica na Copa do Mundo, mas ele é o melhor treinador brasileiro. O Ramon Menezes dispensa apresentações, que o sucedeu. Fernando Diniz, não preciso dizer muita coisa. O Dorival Júnior foi péssimo na seleção brasileira. E depois do Tite, aqui no Brasil, quem dá as cartas são os treinadores gringos. É o Jorge Jesus, é o Sampaoli, é o Abel Ferreira ganhando título atrás de título, é o Arthur Jorge à frente do Botafogo ano passado, campeão do Brasileiro e da Libertadores. O melhor treinador brasileiro, a meu juízo, é o Rogério Ceni no Bahia. Mas a chance do Rogério Ceni, tendo também, aliás, o vínculo que ele tem historicamente com o São Paulo e com o Bahia na Libertadores, sejamos sinceros, a chance do Rogério Ceni trocar o Bahia pelo Santos é a mesma que eu tenho de trocar o meu glorioso e modesto Fox 1.6 por uma Jaguar agora e ir para o trabalho de Jaguar. Ou seja, ela é nula. Então, se os 3 nomes que despontam são de Tite, Renato Gaúcho e Dorival, santista, me perdoe, não se desinscreva do meu canal, mas eu acho que o nome da vez tem que ser o Tite, pelo que ele tem de repertório, pelo currículo vitorioso que ele tem, porque eu não acho que o Tite seja um treinador retranqueiro, como muitos dizem. Basta ver como a seleção dele brasileira jogava. Tem jogos em que o Brasil sobra, amassa, e eu acho que ele é o melhor nome brasileiro disponível. Acho que o Santos vai atrás do Tite? Não. Se a corda apertar, vão acabar tentando fechar com o Dorival antes que ele acerte com o Fluminense, que mandou o Mano Menezes embora, e o plano B deve ser o Renato Gaúcho, porque, pelo que dizem, o Marcelo Teixeira adora o Renato Gaúcho. Mas, enfim, está colocado aqui as opções na mesa.
Esse é um vídeo que está saindo um pouco atrasado, mas hoje apenas eu tinha condição de gravar e trazer conteúdo aqui para vocês, tá bom? Vou tentar voltar com a rotina de vídeos essa semana. Estamos caminhando rumo aos 10 mil inscritos. Espero não ter nenhuma recaída do meu quadro de enxaqueca. Peço para que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique no botão Seja Membro, vá no link para ir para o Clube de Membros no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, e eu vou ver se ela apareceu ou aqui, em algum lugar do vídeo, o QR Code também, para não ter desculpa. Apoie o produtor de conteúdo independente, tenha benefícios exclusivos e vamos para cima. O céu é o limite e aqui o torcedor do Santos tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.